O propósito da gente estar aqui hoje é para poder falar com você que está aí nos assistindo. Assim como você, que deve estar aí na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia, nós aqui também passamos por várias coisas, várias situações. E o que nós temos visto hoje é que muitas pessoas estão perdidas em meio a pensamentos, em meio a dúvidas, em meio ao que fazer do seu dia a dia, da sua vida, né? Perdeu a sua identidade, justamente porque há muitos anos atrás a gente tinha a preocupação de trabalhar, de viver o nosso dia e a gente não tinha influência da internet. Com a globalização e com a digitalização, muitas coisas vieram, né? Isso. Coisas boas e coisas ruins. Isso. Mas, às vezes, eu me perguntava assim, cara, é muita coisa, não consigo processar tudo. E aí você começa a ver pessoas e mais pessoas, testemunhos e vídeos, enfim, uma série de coisas. Muita informação, muita coisa. Em meio a tudo isso, você se perde, né? E tem o dia a dia continua. Aí você vê pessoas se dando bem, você vê pessoas vivendo vidas maravilhosas, e no seu contexto, o que você está fazendo de errado? Né? Por que a minha família não prospera? Ou por que eu não tenho isso? Ou por que eu não tenho aquilo? É mais ou menos assim. Eu, em particular, passei por isso. E eu tenho certeza que você que está aí do outro lado, em algum momento da sua vida também passou. Mas o ponto-chave, a grande virada, foi depois daquilo que todo mundo não esperava, que foi a pandemia. Muita coisa aconteceu, muita coisa mudou. A digitalização ela teve um impulsionamento muito grande, né? Teve lojas online que teve um crescimento, né, de 400%. Teve pessoas que nunca mexeram com a internet e se viu obrigada a fazer. Ao mesmo tempo, pessoas começaram a ter outras formas de conexão. E cada um, preso dentro da sua casa, precisou se reinventar. Mas a grande questão é que no meio desse turbilhão, muitas pessoas se perderam. Pessoas que tinham uma postura antes da pandemia e que depois que ela acabou, teve outra postura. Umas ficaram amarguradas, outras agressivas, outras pessoas conseguiram se reinventar de forma positiva. Mas, Abraão, no meio de tudo isso, né, a gente percebe que a gente está enfrentando uma crise existencial. As pessoas perderam a sua identidade e muitos perderam o seu propósito. Eu conheço você, sei que você é um ávido estudante da palavra, um grande filósofo, um escritor maravilhoso. Em breve vocês vão conhecer vários trabalhos, várias obras desse rapaz. Mas nesse nosso bate-papo, eu queria que você colocasse a sua visão dos dias de hoje. Pelo menos é o que eu vejo. Perda de identidade e perda de propósito. O que você vê? O que na palavra ou ferramenta nós temos hoje para conseguir ajudar quem está em casa, que pode ter passado ou com certeza passa, né, por essa perda de identidade? E a perda de identidade, ela traz gravíssimos problemas no dia a dia das pessoas. Para mim, me trouxe. Né? Sim. O que você pode falar sobre isso? Identidade e propósito. Perda de propósito, enfim. Ou, claro, dentro do que você colocar, como é que a gente pode reconquistar a identidade? Como é que a gente pode criar um novo propósito? Então, eu gostaria de falar sobre a filosofia de Hakuna Matata. O homem moderno, ele está cheio de questões, de fato. Um certo filósofo, não me recordo se foi Blaise Pascal, diz que há um vazio do tamanho de Deus no coração de todo homem. Então, todos nós temos um grande vazio, que só pode ser preenchido por Deus. Então, é esse vazio, essa crise existencial que você apresentou aí. Quando eu faço referência, né, ao Hakuna Matata por causa do filme do Rei Leão, eu acho que aquele filme ele conversa bastante com a alma do homem moderno. Se você parar para refletir sobre as nuances
que aquele filme tem de lições importantes que podem nos agregar para essas respostas sobre identidade e propósito. E a história do rei Salomão também, eu colocaria esses dois personagens, né? O rei Salomão e o rei Leão, o Simba, como dois protagonistas desse grande cenário que é a crise de propósito e a crise de identidade. Tá, mas são dois exemplos assim bem distantes, né? Você tem um desenho, ok, que já tive um personagem ficcional, né? que de certa forma ao longo das décadas aí sofreu algumas novas, né? Adaptações. E você tem Salomão, que foi um grande homem sábio, né? E de certa forma poderoso, rico. Isso. Qual é a ligação com o que eu, de certa forma, aqui coloquei, dentro do que acredito que as pessoas também, vendo nós conversando aqui, poxa, mas um desenho e um símbolo da Bíblia, né? Um personagem. Qual que é a relação para uma crise de identidade e um propósito? No que a gente vai chegar isso daí? Beleza. Então, eu gostaria de começar pelo Rei Leão, né? A gente vai acompanhar a história do Simba, que é o filho do Mufasa. E num determinado momento, a gente vai perceber que o Scar, que é o irmão do Mufasa, mata o próprio irmão, comete um assassinato porque a ânsia e a ambição dele é dominar o reino. Ele quer o reino para ele. Então ele mata o rei, o governante principal, que é o Mufasa, e olha para o Simba e diz assim: você matou o seu pai, você foi o culpado pela morte do seu pai. E ele era um filhote assustado e vai embora do reino. E aí ele disse: bom, já que eu matei meu pai, movido por culpa, ele, por não saber quem ele é, e aí que está o grande problema, né? Quando você não sabe quem você é, você permite que circunstâncias e pessoas e outras vozes externas, elas ditam quem você é, mesmo que você não seja aquilo, mesmo que a sua identidade não corresponda àquilo que estão dizendo, mas você acredita, você compra a mentira que as pessoas e o mundo ou as circunstâncias estão te vendendo. Então, o que aconteceu foi que o Simba foge, e nessa fuga, dois animais diferentes do gênero dele, né? Eu não me recordo aqui quem eram os animais, o gênero deles, mas aí eles ficam com medo e falam: é um leão. Ou seja, eles já têm a sacada de quem o Simba é, mas o Simba ainda não entendeu quem ele é. Identificação dele, isso, né? Isso. Tá. E aí disseram: olha, vamos tentar ser amigo desse cara aí pra ele não devorar a gente, porque ele é leão, né? Vamos tentar ir dar engambelada nele. E aí começam a convencer o Simba de que ele deve abraçar a filosofia de Hakuna Matata. Essa palavra é de origem africana e significa sem problemas. Vamos viver sem problema. Abraça a filosofia aí, sem problema. E a problemática dessa filosofia que o Simba abraça é que ele começa a comer larva. Tipo, ele não vai pra caça como o príncipe, o leão. O Simba, né? Esse príncipe. Ele não vai pra caça como um leão normal. Ele começa a se comportar diferente do que o gênero dele é. Então ele é um animal dócil. Ele não representa coragem. Quando você olha para um leão, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Lógico que você não vai bater de frente com um leão, nunca, né? Mas aí, o Simba, ele não tem noção de quem ele é. Esse é o grande problema. E aí, num determinado momento do desenho... Isso muito, dentro do que você vai colocar, Simba, né? Ele não tem noção de quem ele é. Muito em prol não só da frustração, mas do trauma que ele sofreu lá atrás. Isso. Né? Que ele passou. Então ele sai dali com uma culpa, um trauma, chega num outro cenário e acaba se adaptando àquele cenário. Exato. E aí você tem duas vozes, né? A voz do Scar
e a voz daqueles outros 2 animais. O Scar representa aquelas vozes que dizem quem a gente não é. Ok. Né? E o problema dos outros 2 amigos, do Simba, eles são aqueles que sabem quem a gente é, só que eles querem nos induzir a comportamentos que não condizem com quem nós somos. Entendi. Esse é o grande problema. Então, quando ele abraça aquela filosofia do Hakuna Matata, aí ele começa a cantar alegremente. Né? Hakuna Matata, é lindo dizer, não sei o quê. E aí ele começa a viver entregue ao prazer. Porque, tipo assim, cara, tá sem problema, esquece a sua realidade, os seus traumas. Viva nessa bolha de uma vida sem problema. Só que a gente nasceu para viver com problemas. O maior mestre que já existiu disse: no mundo tereis aflições. O Jesus de Nazaré. Então, Jesus não abraçou, ele não comprou a ideia do Hakuna Matata, saca? Ele não vendeu isso no cristianismo. Ele disse assim: não, no mundo vocês vão ter problema, vai ter aflição, vai ter lágrima, vai ter choro, mas... Porque tem todo um contexto, né? Sim. Tem todo um contexto. Que as pessoas acabam perdendo ao longo da vida, pelo que eu estou entendendo, ela perde a sua identidade, o seu propósito, justamente pela quantidade de situações adversas que ela vai tendo e ela vai se esquecendo de quem ela é, de quem, né? Exato. Mais ou menos isso que você está acompanhando, né? Sim, sim. Ok, mas ainda temos aí a questão do outro personagem. O Rei Salomão. Ok, eu tô ansioso, quero ver onde você vai chegar. Vai. Perfeito. Então, assim, a gente... Aí o que acontece? Aí eu vou concluir, só para arrematar, né? O Simba, ele tem essa crise, só que aí chega um macaco, que era amigo do pai dele, do Mufasa, uma espécie de conselheiro. E aí, quem é esse macaco? Olha que são 3 personagens interessantes na história do Simba. Nós temos o Scar, que diz quem ele não é, né? Que leva ele para um território de culpa. Nós temos os 2 amigos do Simba, que querem distraí-lo, sabem quem ele é, mas querem distrair ele do seu propósito, do seu foco. E nós temos um macaco que aponta e fala: eu sei quem você é. A luz do fim do túnel. A luz do fim do túnel. Mas aí depois a gente volta para a solução, tá, né? Que o macaco dá, que é bem interessante. Me lembra, para mim não esquecer. Tá. E vamos pro Rei Salomão.